Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Investidor by Roder. Meu nome é Paulo, sou analista de sistema, engenheiro de produção e apaixonado pelo mercado financeiro. Vamos falar aqui do relatório gerencial do HCTR11, o hectare, né? Foi divulgado agora em maio de 2023, mas referente aos resultados de abril de 2023. Ok? Então se inscreva, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e não esqueça de acionar o sininho de notificação. Vamos aqui para o relatório, vamos deixar aqui o link, beleza, pessoal, do relatório. Referente aqui do hectare, acho que é interessante, aqui tem as informações sobre o fundo, ok? Mas vamos lá direto ao ponto, porque acho que aqui a gente está precisando saber bastante, né? Esse mês vai ser distribuído 50 centavos, né? Foi referente ao mês anterior, representa 0,42% ao mês em relação à cota patrimonial, ok? Em relação ao mercado. Então, isso aqui são pontos importantes, que demonstrando aqui a evolução, né, dos pagamentos aqui, né, da rentabilidade dele. E aqui ele fala, né, que é a estratégia de crédito high yield, isso aqui não só desde o último relatório que estava descrito isso aí, né, acho que é um ponto para poder comentar. Então, eles estão fazendo melhorias no relatório, acho que isso é um ponto importante, que ajuda a gente a ter uma análise melhor, tá, do relatório. A gente tinha feito algumas críticas aqui, né, no último relatório, mas acho que dessa vez acho que foi bem receptivo e aceito. Acho que foi muito importante, né, um trabalho forte. Então ele fala que é um produto com maior volatilidade, voltado aos investidores, perfil arrojado. Isso é claro, desde o início sempre foi isso, né? Então, para ter uma rentabilidade maior, tinha que ter o risco, que é a pimenta. Aqui ele já vai comentar do gestor, né, falando aqui, né, é o mesmo do mês passado, né, ele fala lá de corte intenso, né, do Silicon Bank Valley, aí ele fala também de startups, né, como depois o Credit Suisse teve problemas, né, com os players financeiros no Brasil, a gente teve aí, né, a Livraria Cultura, CVC, Tokstok, Marisa, etc, né, nós já sabemos que está desdobrando, está um pouco complicado mesmo, né? Com essa taxa de juros alta é um pouco mais complexo. Então, antes da análise de certeza, eles falam aqui da gestão de inadimplência, renegociação de forma de mitigar o risco. Aí ele fala com desaceleração, né, com uma maior dificuldade para as empresas financiarem ou refinanciar as suas operações. É mais complicado mesmo, a gente sabe disso. Para a gente, pessoal físico, já é complicado, mas para a empresa tem uma gestão, né, enorme, ainda mais, e principalmente o varejo, tem uma margem bem menor. Nesse contexto, o mercado de crédito imobiliário, como um todo, sofre com as movimentações desfavoráveis, e em especial as operações consideradas com maior risco de crédito. É o que está acontecendo aqui, a gente está sabendo. Tá? Então, aqui teve cenário de companhia, o CRIs precisa renegociar os termos de prazo, tá? Aí teve a Assembleia Geral dos Titulares, que são os da AGTs, que já saiu vários fatos relevantes, né, no mês passado, mês de abril, e aqui no mês de maio também, né, então acho que isso é importante falar. Então teve algumas, e fala aqui que a maioria dos votos, né, concessão adicional de solicitação e condição que entenda necessários, aí um preço recorrente, das devedores de CRIs, estrutura usual e pagamentos mensais da concessão de waiver, para não pagamento da redução das parcelas previstas durante um período determinado, né, que seja repassado. Então, o waiver é uma renegociação. Então, cabe ressaltar que o waiver não constitui perdão da parcela da dívida, e sim uma permissão que a parcela não seja desbolsada no período, né, agora incorporada ao saldo do devedor. Vai ser incorporado ao saldo do devedor e a perda vai aparecer como um resultado da dívida. Então, vai empurrar essa dívida para frente e continua ajustando para esse momento. Então, esse é um ponto importante, tá? Então, aqui nós falamos que o hectare fala que é um dos pioneiros do mercado brasileiro de fundo high yield, e é verdade. Vai além da tradicional praticada pela média do mercado, mirando maior rentabilidade para o seu segmento, né, considerado menos óbvio, né, em operações financeiras, como é que está? Como já estava no último relatório, aí com o resultado de expertise, né, de estruturação de gestão consistente, a Hectare está com um fundo que entregou em julho de 2019, ao mês da listagem do Hectare, né, a bolsa, o maior volume acumulado de dividendos dentro dos FIIs que compõem o FII. Isso aí não é mentira, é verdade.
e também está aqui como prova do quem estava lá naquele momento. E aquele momento era uma diferença, né, em 2019 ainda, que era no pré-Covid, que foi 2020. Então vamos lá para falar sobre as reestruturações, né? Devido ao cenário macroeconômico, reflete, né, o seu verdadeiro potencial, contribuindo com suas obrigações garantidas seja realizado em dia. Então, beleza. Então, ele está falando que estão reestruturando as dívidas do Fundo Imobiliário de Crédito e, é essencial pensar em agir em benefício do investidor e, por isso, são exigidas contrapartidas que garantam mais segurança e operações que tornem mais rentável, né, no futuro. Quanto mais uma vez operando normalmente. Exemplo de contrapartidas: aumento de taxa de juros, full cash sweep, né? Usar o excedente do fluxo de caixa mensal para amortizar a dívida e participação de comitês de acesso às ferramentas de gestão da empresa, entre outras. Então, alongar o prazo de uma operação do credor, né? O CRI adicionado na cauda, o recebimento operacionais, mas então colocar para alongar, né, a dívida da operação, fazendo as parcelas futuras que superam o prazo atual do CRI, aumentando a garantia e melhorando a saúde financeira do mesmo. As operações da Equitá passam pelo processo da EDA, né, o Resort do Lago 4, Resort do Lago Parque, Búzios Beach, já em tratativa junto a securitizadores e devedores, a fim de estabilizar o fluxo financeiro e o cronograma de CRIs. Então, esses aqui já estão em tratativa de renegociação. Aqui, né, eles comentam sobre o grupo One, né, também, mesmo no mês passado. Aqui ele fala do Gramados Park. Aqui tem dividido em 4 verticais, né, que fala da comparação, né, com o time do Serra Verde. Serra Verde é um outro ponto também que nós temos que comentar aqui na frente. E o Equitá possui para ser pulverizado na coluna CRI Equitá, conforme abaixo. Então, esses aqui que estão, né, com esse ponto dessas renegociações. Aí tem o grupo Gramado Parque também, né, que é um maior parque e tal, e tem os pontos aqui que já foi comentado no mês passado. E aqui está falando que deliberar o vencimento antecipado das operações devido ao descumprimento, né? Então já foi acionado, né, na Assembleia. Isso aqui acho que já é um ponto novo. Aí fala que os detentores seriam aprovados por unanimidade, com mera liberdade de conceder o prazo solicitado até 2 de maio, tendo como contrapartida o compromisso escrito da companhia de não realizar movimento de ponto de vista societário, jurídico, conhecido como stand-still. De acordo com o assinado, a companhia consistia em suspender os atos relacionados a pedido de recuperação judicial. Então, isso aqui não vai poder acontecer, definindo o relatório anterior. A nova deliberação via, né, a Assembleia Geral, né, os detentores do CRI reuniram novamente a fim de colher atualização do processo de negociação da companhia da securitizadora e foram informados que a companhia apresentou novo pleito de expansão do prazo para formar a proposta de pagamento e liberação dos detentores do CRI. Novamente, a mera liberalidade foi concedida uma extensão de prazo para o dia 5 de maio, mediante o novo acordo, né? Visto que, né, na Assembleia Geral de 2 de maio, acordado de não formalizado o stand-still, né, na nova Assembleia. Aí os detentores do CRI reuniram no dia 3 de maio, a fim de decretar vencimento antecipado das operações, ajuizamento, né, de execução do título extrajudicial da face com o parque, execução das garantias, contratação do escritório de advocacia Sérgio Bermudes, escritório e ampla expertise nesse segmento. Então, isso aqui são pontos que foi acordado. Em sequência dos eventos relatados acima do dia 11 de maio, foi realizada uma nova Assembleia de CRI, né, com o Brasil Pax, onde os investidores deliberaram o investimento antecipado da operação. Então, isso aí já é um ponto aí, já ultrapassado. Excelente aqui notícia, né? Aí o grupo Gramado Parque 4 de 5. Em cumprimento ao evento descrito na sessão anterior, é importante frisar que a indústria de securitização estabelece seus arcabouços legais na estrutura de garantias constituída predominantemente por alienações fiduciárias, seja de imóveis recebíveis ou cotas de companhia. Então, nós somos resguardados legalmente. De acordo com a Lei 14.430 de 2022, faz-se necessária a constituição do patrimônio separado composto dos direitos creditórios e pelos demais bens e direitos
a fim de trazer maior segurança jurídica à operação, né? Além disso, caso a companhia devedora entre em processo de recuperação judicial, segundo o artigo 49, parágrafo 3, né, da primeira lei de 11.101/5, a lei de recuperação judicial, o CRI de regime fiduciário que garante propriedade fiduciária de direito creditório e ou demais bens e direitos a eles atrelados não são submetidos a efeito de regime de recuperação. Então, não adianta, né, se eles entrarem mesmo em recuperação judicial, eles continuam tendo esse débito aí que não é possível se alongar. Aí traz o credor titular a posição do proprietário fiduciário, bens imóveis, né, de recador mercantil do proprietário ou proveniente vendedor do imóvel, cujo respectivo contrato contém a cláusula de irrevogabilidade ou irrentabilidade, inclusive ou incorporações imobiliárias, ou proprietário de contrato à venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos de operação judicial e prevalecerá aos direitos da propriedade sobre as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não permitir, contudo, durante o prazo de suspensão, que se refere ao artigo, né, do parágrafo, o artigo 4 do artigo, e o artigo 6 da lei, havendo retirado do estabelecimento do devedor de bens e capitais essenciais de sua atividade empresarial. Então, isso aí é um ponto que a gente considera. E nessa sessão abrimos a exposição, né, os CRIs inadimplentes do Grupo Gramado Parque, aí estão aqui embaixo. Acho que é importante, né? Aí tem o círculo de compras também, que já foi feito todo, acho que isso é uma outra, né, um investimento, teve uma concessão da waiver, né? A concessão do cara 50% do valor dos juros, na abril de 2023, aí o preço social de 350, a gente foi 10 vezes. Teve um monte de garantias aqui que foram, né, liberados aqui pela gestão, mas teve um feedback que foi interessante aqui, porque a gente vai diminuindo aqui o saldo devedor. Tá? Vamos lá, aqui teve uma mudança no DRE, isso foi comparado com o mês passado, se a gente for ver aqui, né? Esse é um DRE que tinha no mês passado, no relatório, e agora aqui ele está um pouco mais enxuto, né? Então, para poder facilitar, e acho que é um ponto bastante interessante, porque a gente for ver aqui, o resultado, né, de total de receita no mês de março foi de 36.091.626. E aqui em abril, olha como foi pesado, foi menos 57.103.019. CRI 28.000, né, 33.000. Tá? Outro ponto aqui, que também já estava fazendo reserva de caixa no mês passado, que acho que é um ponto bastante, acho que teve uma articulação boa, né, do hectare, que o fundo imobiliário teve uma queda drástica. Estava positivo, 2.128.052, passou para negativo 85.457.330. Depois nós vamos exemplificar melhormente, né? melhormente, é complexo. Melhor que o que aconteceu. Tá? A despesa aqui teve uma queda, então isso é normal. Então, teve um resultado contábil negativo de 58.097. Então, o que é isso aqui quer dizer? Tá? Aqui no fluxo de caixa ficou positivo e tudo mais, mas vamos lá no que nós levamos aqui para uma planilha. O que aconteceu aqui? E está comentando aqui um pouco mais à frente, né? Com a remarcação ao mercado, né, da desvalorização aqui do fundo Serra Verde, teve uma desvalorização enorme, que é esse valor aqui. Ó. Tá? E esse valor enorme, ele chegou a esses 86 milhões, né? 45.198. Então, isso aqui que é o ponto crucial desse valor pesado. Não foi somente o Serra Verde. Se você for olhar aqui novamente, né? O que aumentou também, né? Esses dois fundos, o HCHG, né, 11, teve uma leve desvalorização também, mas leve se comparado com o Serra Verde, mas foi 3 milhões, quase 4 milhões. E o HCTS 11 também, né, porque continha o Serra Verde dentro dele. Vamos voltar aqui, porque
para a gente complementar, né? Então, teve a taxa de escrituração, demais caixa, aí tem o caixa, né? O caixa teve um aumento, né, de distribuição aqui, e aí foi 50 centavos, mantemos 50 centavos, mas se você for olhar, né, o caixa no mês anterior com o mês atual aqui, mês anterior, teve um aumento. Então, isso aqui acho que é um ponto bem interessante, né? Aconteceu. Outro ponto positivo no relatório, aqui fala do Serra Verde, porque aconteceu, né? E tem foi o impacto, né? Que foi a remarcação ao mercado, teve uma reavaliação contábil do imóvel, né? Então teve foi bastante, pegou forte, né? Todos os fundos que tem o Serra Verde, né, como um empreendimento. E ele também faz parte do chamado parque, do GPK. Então, aqui, se você quiser, também tem aqui a instrução da CVM, e aqui falando sobre o valor justo, né, da instrução CVM, um link também falando sobre o laudo aí de avaliação. Aqui a rentabilidade, né, tá caindo, caiu bem, né, mas deu pela desvalorização do ativo, ele ficou bastante, ele ficou no 0,5. Então tem os indexadores, e acho que é outro ponto importante para a gente poder fechar, que já passamos os 15 minutos também, né? O que aconteceu aqui, uma mudança aqui para a gente fazer uma avaliação dos CRIs. É a avaliação que teve essa coluna aqui chamada status. Essa coluna chamada status é muito importante, né? Independente se o fundo tem ou não inadimplência. Aqui demonstra aqui que, né, o circuito de compra está adimplente, voltou a ser adimplente, né, depois que os waivers ali. O Gran Viver aqui já está em negociação, né? O outro aqui está adimplente com o waiver, né? Esse aqui, né, que é o CRI, né, o circuito de compras. E tem alguns aqui ainda que estão em vermelhinhos, né, que está inadimplente, vencimento antecipado. Então, são pontos aqui que vale a pena a gente estar, né, no radar, que ajuda a fazer os cálculos aqui de quanto que está dentro e quanto está fora, né? Quanto que se eles deixam de pagar, quanto que a gente vai estar recebendo. Então, é uma outra vitória, obrigado, né, que está. Né? O Devo foi o primeiro, depois o SLH, mas acho que isso aí é um ponto bastante interessante para todos nós. Ok? Aqui o ponto também que teve um impacto, né? Aqui são os CRIs corporativos, né? O GPK está aqui, né? Todos os três aqui, esses aqui já estão com as waivers, né? Estão adimplente, quer dizer, desculpa, e aqui estão adimplente com o waiver, e aqui ainda está em negociação, né? Que é o grupo GPK, que foi comentado, e eles vão, né, a gente tem um aporte positivo aqui, que eles não vão poder colocar, né, as garantias na recuperação judicial. Aqui, né, para comentar, né, aqui é o circuito de compras, o Serra Verde, que teve um impacto negativo, comparar aqui com o mês anterior, né, o relatório do mês anterior, onde a gente consegue ter essa visibilidade. Aqui não tinha, tá vendo? O status. Acho que esse status foi muito importante para todos aqui, para a gente ter. Aqui o valor médio do Serra Verde era 85 e agora o atual, né, desculpa, médio, né? O médio aqui, o valor médio aqui está 4. Esse aqui é o atual. Não, valor de mercado, né? 181,64. E aqui está 102,83. Aí, para a gente poder avaliar melhor, a gente na nossa planilha, e a gente vê aqui que teve uma enorme diferença, né, nesses três fundos, que impactou fortemente o hectare. Ok? Aqui nós finalizamos a leitura do nosso relatório.
passamos 5 minutos, porque isso aqui tinha detalhes, que nem o mês passado também teve bastante detalhes, acho que isso é importante a gente estar comentando. E não é uma recomendação de compra de venda, porque ainda continua sendo um fundo bastante arrojado, né, para quem pensa em dividendos, mas e precisa entender o que é o fundo. Então são dívidas aí de empreendimentos, né, de multipropriedades, algumas delas, alguns a parte de hotéis, né, e empreendimentos aí que no momento de crise ele é o que mais sofre, né? Então é um ponto que você tem que ter a consciência de que se for investir, né, não colocar um valor tão alto. E a gente enxerga que tem pessoas ali que pensavam somente no yield, né? E investiu uma boa carga, né? Do que foi comprometido e não poderia ser comprometido dessa forma. Então, são lições aprendidas para que não ocorra novamente e ver empreendimentos tão altos, né? Que às vezes a gente considerava que os empreendimentos de desenvolvimento era mais complexo, né? E tem esse impacto bem pesado, né, no resultado. E acho que esse resultado também, mesmo se ele seja grande ou pequeno, ele é muito psicológico. Se a gente tem uma carga, né, e um trabalho de educação financeira e conhecimento, se ele teve uma queda, supondo, se eu tivesse um investimento no hectare, tivesse lá 3%, esses 3% para mim não faria diferença, né, na rentabilidade dela, no retorno, eu enxergaria talvez como uma condição de oportunidade. Né? Mas é um fundo que eles mesmos agora se colocaram ali, né? A gente já sabia, né, que é um high yield clássico. Que se tem um momento complexo, ainda mais agora com, né, os juros altos aí, ele vai ser, né, quem tiver tomado de dívida vai ter mais dificuldade de pagar. E é o que aconteceu. Então, é importantíssimo conhecer, né, pelo menos ter esse discernimento e, antes de investir, ter essa avaliação. Ok? Muito obrigado a todos por nos acompanhar até aqui. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e familiares. Uma boa semana e bons investimentos. Tchau, tchau.